Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje é um dia muito especial porque é dia de sábado, é dia de irmos à igreja. Já estou aqui me preparando para ir louvar o Senhor e eu quero convidar você também a fazer o mesmo. Todas as igrejas adventistas do sétimo dia, hoje nós temos culto especial. E você pode encontrar uma igreja adventista no site encontreumaigreja.com.br. Tudo bem? Lembre-se que nós estamos estudando hoje, começando hoje, um novo livro da Bíblia. Nós terminamos ontem de ler o livro de Eclesiastes no capítulo 12. Você lembra? No capítulo 12 nós lemos sobre a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar, logo no início do capítulo. Depois nós estudamos sobre a importância dos mandamentos. E inclusive os 10 mandamentos, eles têm ali 2 mandamentos, pelo menos, que falam sobre a família. Por exemplo, o 7º mandamento, que ele fala sobre o tema do adultério, então Deus diz ali, não adulterarás. E o 5º mandamento, que diz respeito ao respeito, a honra para com o pai e a mãe. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós vamos começar um novo capítulo, um novo livro da Bíblia. Vamos estudar hoje o livro de Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos. E o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro que exalta a família, mas de maneira mais específica, ele exalta o casamento, a união entre um homem e uma mulher. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro do Cântico dos Cânticos. Acho que é importante a gente frisar algumas coisas. O Cântico dos Cânticos, ele é um livro que foi escrito por Salomão. Como é que nós sabemos disso? Porque há algumas dicas no livro de Cântico dos Cânticos. Por exemplo, há uma referência aos 1005 cânticos de Salomão no livro de Cantares. Também há aqui o nome de Salomão, que é mencionado pelo menos 7 vezes neste livro. E também nós temos uma referência ao rei e temos também uma descrição do casamento de Salomão. Por esses motivos, o livro de Cântico dos Cânticos, todos concordam que ele foi escrito por Salomão. Um outro detalhe importante para nós frisarmos também é a temática, o tema do livro de Cântico dos Cânticos ou de Cantares. E eu quero destacar aqui 7 itens que também foram destacados pela Bíblia de Estudo Andrews, que é a Bíblia que eu tenho usado todos os dias aqui com você. Então vamos lá, primeiro item, primeiro assunto importante, o tópico importante do livro de Cântico dos Cânticos. Ele fala sobre a sexualidade. De maneira geral, o livro de Cântico dos Cânticos trata sobre esse assunto, mas ele apresenta que a sexualidade foi criada por Deus, é uma ideia do Senhor. Um segundo item, uma segunda ênfase deste livro é que a sexualidade ela se expressa em um relacionamento monogâmico heterossexual. Terceiro ponto é a igualdade plena dos 2 parceiros num relacionamento amoroso. O quarto ponto é a sexualidade holística, ou seja, o homem deve respeitar a mulher deve respeitar o homem deve apoiar a mulher e vice-versa, ou seja, ambos têm os mesmos deveres e também têm direitos semelhantes. Número 5, este livro trata do amor sexual em um relacionamento exclusivo, num relacionamento permanente e num relacionamento íntimo. Então ele trata o casamento como uma preciosidade de Deus, um presente de Deus, uma bênção de Deus. Cântico dos Cânticos também apresenta a sexualidade com o fim de expressar amor, não somente com o fim de procriar. Número 7, o livro de Cântico dos Cânticos apresenta a sexualidade como um presente belo e alegre e pleno de Deus. Não é uma bênção um livro de Cântico dos Cânticos? Realmente vale a pena a gente tomar tempo para ler cada um dos capítulos deste lindo e maravilhoso livro Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão.
Vamos lá então, eu quero começar contigo o capítulo 1 deste livro bonito. Ele começa já dizendo logo no início, Cântico dos Cânticos de Salomão. Então ele faz uma apresentação do autor como sendo Salomão. Depois, nós temos aqui o versículo 2. No versículo 2, ele começa apresentando uma expressão de amor, quando a esposa ou a noiva, nesse contexto de Salomão, diz o seguinte, beija-me com os beijos da tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. É interessante que essa é uma expressão, e até gostaria de ler com você o comentário desta Bíblia, falando sobre o versículo 2, ela diz o seguinte, essa é uma expressão que expressa o desejo da mulher antes do casamento. Ela não, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 15, tudo que está escrito aqui em Cânticos dos Cânticos se refere ao relacionamento amoroso entre Salomão e a sua noiva antes do casamento. Então, é um relacionamento de amor, de compreensão, um relacionamento, você vai ver, de afetividade, mas antes do casamento, é aquele momento do noivado. Então, essa é uma expressão de carinho, onde retrata os dois noivos, apaixonados, os dois noivos, com o amor que vem de Deus, né? Porque, na verdade, o amor é plantado no coração de um casal por Deus. Deus é amor, Deus é o autor do amor. E o livro de Cânticos, ele fala sobre isso de maneira assim bem sublime, apresentando o amor verdadeiro que vem do Senhor. Então, quando ele apresenta aqui e fala esse texto, né? Beija-me com os beijos da sua boca, ele está falando de uma relação íntima, é verdade, mas de uma relação de respeito, uma relação de um amor puro entre um homem e uma mulher. Há outros versos que eu gostaria de destacar ao ler Cântico dos Cânticos, o capítulo 1, que me chamaram assim bastante atenção, que falaram no meu coração. Por exemplo, o versículo 8. No versículo 8 ele diz assim, se tu não o sabes, ó formosa entre as mulheres. Depois, ligado com esse verso, nós temos o versículo 15, onde Salomão também diz, eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Então, você vê que aparece aqui, pelo menos nesses dois versículos, 3 vezes a expressão formosa, formosa, formosa. E se a gente linkar com o versículo 9 do capítulo 1, nós temos aqui uma expressão que para nós hoje não é uma expressão muito legal. Mas para a época de Salomão ela era uma expressão de elogio extremo, onde Salomão diz assim, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Obviamente que comparar a noiva com uma égua, para os nossos dias hoje, não é algo tão belo assim, para nós até seria um insulto, mas na época de Salomão, as éguas de Faraó eram extremamente adornadas e cuidadas. E então, principalmente nesse contexto em que ele menciona esse assunto. Qual era o contexto? O contexto é que as éguas eram adornadas para uma corte do faraó egípcio, então eram belíssimamente adornadas, e eram belíssimamente também, extremamente também cuidadas. Então, o que o Salomão está falando é que assim como aquelas éguas eram cuidadas, eram extremamente adornadas e eram de extremo valor, ainda hoje, né, os cavalos têm um extremo valor. Então, o que ele estava dizendo aqui era que a sua noiva era muito valiosa para ele, tinha um grande valor. De todas as fortunas que Salomão poderia ter, a maior de todas as fortunas era a sua noiva. Então, o que ele estava dizendo? Você é bela, você é amorosa, você é valiosa para mim. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou da questão do elogio, da importância de nós elogiarmos as pessoas, da importância de nós elogiarmos o nosso cônjuge. Aliás, eu até separei aqui, eu gostaria de mostrar para você, 2 textos. O primeiro texto foi escrito por Ellen White no livro Orientação da Criança, onde ela diz, falando sobre a relação pais e filhos, ela diz, elogiai os filhos, elogiai, pois uma apreciação criteriosa é para eles um grande auxílio.
E nós deveríamos aprender a elogiar também o nosso cônjuge, o esposo, a esposa. É muito mais fácil, às vezes, nós criticarmos, falarmos palavras duras, do que elogiarmos. Infelizmente, né? Há um outro texto que eu separei e que eu gostaria de ler para você. Esse aqui é da autoria de Lidiane Franchini, onde ela diz assim: elogiar é reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer no outro uma qualidade. Reconhecer no outro uma atitude positiva, e isso faz bem. Ela diz: infelizmente, nem todos temos este hábito, mas deveríamos ter. Elogiar o outro é um ato de amor, é uma demonstração de querer demonstrar ao outro o seu valor, e isso carrega uma positividade imensa. Ou seja, um lar onde os membros se respeitam, um lar onde os membros se valorizam, um lar, ela diz, onde as pessoas se elogiam, os pais elogiam os filhos, filhos elogiam os pais, e de maneira especial o esposo elogia a esposa o esposo. É um lar que tem todas as chances para ser um lar próspero, um lar feliz, um lar de sucesso. Então eu gostaria de hoje deixar uma tarefa para você. A tarefa é elogiar o seu cônjuge por algo positivo e verdadeiro. Também não podemos elogiar aquilo que não é correto, ou aquilo que é falso, elogios falsos, né? Faça um elogio verdadeiro para o seu esposo hoje. Faça um elogio verdadeiro para a sua esposa. Será muito importante para fortalecer o relacionamento entre vocês. Tudo bem? Por escrito, num bilhetinho, manda um e-mail, uma mensagem de WhatsApp ou pessoalmente. Bem, eu gostaria de orar com você agora para que isso fosse uma realidade na tua vida. Pode ser? Vamos orar então. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelas lições do livro de Cântico dos Cânticos. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos cada vez mais. Abençoa de maneira especial para que a gente possa desenvolver o hábito de elogiar. Oramos com esse desejo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, foi muito bom estar com você e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.